Salve, salve, bitcoinheiros e bitcoinheiras. Tudo bem com vocês? Bom, para começar o podcast de hoje, eu quero ler três tweets em específico que eu separei. O primeiro é de uma das minhas contas favoritas, que é do American Hodl, e eu vou fazer uma tradução um pouco assassinando o inglês, que é: o Bitcoin é tão fácil de entender que eu não entendo como as pessoas ainda não entenderam. Tudo o que você precisa para entender é ter um QI maior do que 130, tá na porcentagem de personalidade assim mais que topa discordar das pessoas de todas, ter um, um horizonte temporal de 20 a 30 anos e ter uma compreensão da história dos sistemas distribuídos e da origem do dinheiro. Isso é o tweet do American Hodl. Daí eu quero também conectar com dois tweets do convidado de hoje, que é primeiro: o Bitcoin é basicamente um fenômeno tecnológico, político, cultural, social, geracional, geopolítico e civilizacional. E o segundo é: se você não entende o Bitcoin e o seu valor, não entende o resto da sociedade. Simples assim. E assim, são três tweets que pra mim são perfeitos, assim. Eu não podia concordar mais, assim, sabe? Tipo, é muito mais. Bitcoin é um negócio complexo, a gente se esquece disso, a gente se acostuma a ver ele como simples, a gente fica tão num hiperfoco, fica tão noiado estudando que a gente começa a achar que é simples mesmo, mas na verdade é isso. Pra você realmente entender o Bitcoin, você precisa entender vários temas e sistemas complexos, que é o que o Augusto Simões, convidado de hoje, fala, que é um fenômeno tecnológico, político, cultural, social, geracional, geopolítico, civilizacional. Então, para ajudar a gente a entender todos esses aspectos do Bitcoin e também falar do livro novo que ele está publicando, ninguém melhor do que trazer o Augusto Simões, que é o autor desses dois últimos tweets que eu falei. Então, cara, primeiro, bem-vindo, obrigado pela honra. Tipo, acho que você lembra, a primeira vez que eu já tentei te convidar para um podcast deve fazer 8 ou 9 meses. É, sempre segui seus tweets, sempre achei eles muito bons, assim, sempre. Acho que esse nome é perfeito, o Samizdat, né? Que é, no fundo, são aforismos curtos e diretos, focados em transmitir uma pílula laranja mesmo do conhecimento. E eu acho que você consegue fazer isso de uma maneira fantástica. Então, bem-vindo, Augusto Simões. Se apresenta para a galera e conta um pouco mais quem é você. Obrigado pelo convite. É uma honra falar com você. Eu sou Augusto Simões do Twitter. Eu, eu sou um plebe que também está tentando entender o Bitcoin há algum tempo. E eu acabei de lançar esse livro chamado Pílulas Laranjas, Bitcoin Samizdat, que é uma compilação de pensamentos, de aforismos, de provérbios, de ditos que eu venho publicando há alguns anos. Eu acredito que no livro tenha desde 2019, que é quando eu comecei a publicar mais sobre Bitcoin. E, e é isso. O livro está disponível para ser baixado de graça no site do Refúgio Bitcoin. E a ideia dele é que ele circule o mais fácil possível, que as pessoas imprimam. A gente não tem uma versão impressa ainda, mas é uma versão e-book que está de graça. E, e a ideia é ter uma versão impressa mais para frente, mas eu decidi compilar esses pensamentos porque eu fiquei preocupado com a censura que a gente começou a sofrer. Eu acredito que não só eu, como outros foram bloqueados durante um tempo, levamos castigo no Twitter. E eu também acredito que a gente tenha sofrido um tipo de shadow banning aí nesse tempo. E eu me incomodo com a nossa dependência em relação às big techs. E eu acho que a gente não precisa depender deles, então, enquanto não surge algum tipo de rede social P2P inconfiscável, incensurável, como o Bitcoin, talvez seja elaborado em cima do Bitcoin alguma outra camada, eu decidi compilar e fazer circular o mais amplamente possível. Eu acho que o que eu tenho publicado tem chamado a atenção durante algum tempo,
eu acho, eu não fiquei com medo de perder. Quando eu sofri o ban, né, o castigo, eu baixei todo o meu log. Pensei, nossa, eles têm todas as minhas informações. Eu fui compilando, vendo o que que eu tinha falado de Bitcoin nesses anos. E aí eu comecei a separar por datas e temas, e eu vi, olha, tem mais de 700, 800 tweets, né, ou pensamentos ou aforismos que diretamente falam sobre Bitcoin em algum tema relacionado à hiperbitcoinização, à história, à técnica, à ética, moral. Então, depois de compilar esses, esses pensamentos, eu falei com o Alan se ele podia me ajudar na edição e ele topou. E eu escrevi o prólogo e o Renatão escreveu o prefácio, o Renato 381. Então, essa é um pouco a história do livro Pílulas Laranjas. Boa. Eu separei aqui, a gente conversou, né, antes do podcast, de gravar o podcast, eu achei a sua sugestão ótima, então separei vários dessas pílulas para a gente conversar em temas mais específicos, mas primeiro, só para a galera te conhecer assim, e na medida do possível, né, o que você se sentir confortável de compartilhar, vou fazer algumas perguntas sobre você, assim, para a gente te conhecer um pouco melhor. Primeiro, por que seco e molhado? Tem alguma coisa a ver com a banda ou aleatório mesmo? Não, isso foi é uma citação, né, uma referência a um artigo do Nick Szabo chamado Wet and Dry Code, né, que é o código molhado e o código seco. O código seco é o código interpretado por máquinas e o código molhado, que ele chama, são os códigos sociais interpretados pela mente humana, como o direito, a linguagem, a própria linguagem do valor. Então, ele tem um artigo, se não me engano, de 2008, que ele fala do código seco e código molhado. E eu penso que é o que a gente faz um pouco no computador, né? A gente interpreta com a cabeça e dá comandos para o computador interpretar os códigos secos. Então, foi uma citação aí, seco e molhado. São os dois códigos que estão em jogo quando a gente interage no computador. Pô, não conhecia esse artigo, genial. Eu achei que tinha a ver com a banda lá dos anos 70, nem Mato Grosso e tudo mais. Achei que era uma Não, referência mais musical, assim. Pô, vou querer ler não, esse artigo. é no singular, seco e molhado. Seco e molhado. Ah, não, então, mas talvez fosse qualquer É, outra referência piadinha, assim, porque eu sou um só, não sou três, que nem a banda, ah, sei lá. não. Bom, cara, você obviamente é um cara muito culto, assim, dá pra ver isso pela sua escolha de palavras em todos os tweets, dá pra ver isso conversando com você. Então, deixa eu te perguntar, na medida do possível, qual é a sua formação intelectual? Qual foi sua trajetória, sei lá, se acadêmica, sei lá, se estudando por conta, tipo, como você criou o seu arcabouço mental, assim, de conhecimento? Eu sou formado em filosofia na FEFELESH e na filosofia eu estudei mais lógica e filosofia da linguagem. Então, o que eu mais estudei lá foi um filósofo austríaco chamado Ludwig Wittgenstein, que é um filósofo do século XX, né? Ele nasceu no fim do século XIX, mas viveu a maioria na primeira metade do século XX. E, e ele é austríaco, né? Mas não é da escola austríaca. Mas além dele, eu tive contato, né, com todo o currículo da Faculdade de Filosofia lá da USP. E, então, filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna, contemporânea. Mas o que eu mais falo sobre o Bitcoin foi influenciado pelas leituras que foram aparecendo e foram surgindo nesses últimos anos, né? A filosofia austríaca, da escola austríaca, eu tinha lido muito Hayek, Mises, Rothbard, mas também depois eu li o Seyfedin, essas referências comuns. Assim. Mas também lá na filosofia eu tinha tido muito contato com a, o iluminismo escocês, do Adam Smith, David Hume, e então eu acredito que foram essas leituras que formaram minha visão do Bitcoin. Se puder, para
se eu puder resumir como eu vejo o mundo, é mais uma filosofia libertária e cética, né? Eu vejo que evolução e progresso se dão aos poucos. É uma filosofia que ela é antirracionalista, construtivista, né? Anticartesiana. Então, se eu tenho uma visão moral, é uma visão da liberdade, que é a razão humana, ela tem limites muito. A gente consegue entender algo do mundo, mas é muito pouco. Então, a pretensão humana de querer racionalizar a sociedade, ela é um grande mal, ela é a expressão do orgulho da nossa mente. Então, quando eu vejo o totalitarismo, ele é mais um reflexo de uma razão que não se contém, né? Então, Marx, toda a tradição autoritária do pensamento vem da revolução científica que não soube se conter, que acha que pode controlar a humanidade inteira, a sociedade inteira. Então, eu vejo o Bitcoin nessa linha, né? Na linha mais da progressão evolutiva da sociedade, mas sem a pretensão racionalista controladora. E eu acho que a moeda fiat, né, a moeda governamental, ela é um reflexo dessa vontade humana de querer utilizar a economia como se fosse um mecanismo que a gente pode aumentar um pouco a taxa de juros aqui, vai ter esses efeitos ali, e a ação humana ela é caótica, né? Você não consegue muito prever como o ser humano vai agir. E eu acho que a moeda forte, o Bitcoin, ela por mais que seja um progresso tecnológico incrível, né? A resolução de problemas como dos generais bizantinos, dos sistemas distribuídos, toda uma revolução tecnológica que foi necessária no campo da criptografia, mas ela é uma tecnologia que ela não busca refazer a sociedade nesse sentido racionalista, mas ela quer dar mais poder ao indivíduo para que ele armazene valor de forma soberana e transmita esse valor sem censura. Então, ela é uma tecnologia voltada mais para a liberdade do que para o controle. Então, acho que foram essas leituras que me levaram a entender o Bitcoin dessa forma. Claro, como você sabe, o Bitcoin ele é muito difícil, né, de você entender, então a gente usa essas metáforas. Eu acho que até o Bitcoin enquanto dinheiro pode ser visto como uma metáfora, né? A gente pode ver o Bitcoin como um jogo, a gente pode ver ele de várias formas, né? A gente só consegue tatear. Então, essa é a perspectiva que eu começo a ver o Bitcoin, tento entender o Bitcoin. E eu Cara, acho que a pílula laranja reflete um pouco isso, porque são pílulas, são aforismos, não é um tratado do Bitcoin. Eu acho que nunca vai surgir um tratado do Bitcoin. Vão surgir ensaios, vão surgir aforismos, pensatas, assim, porque uma coisa que o livro não tem muito são argumentos, né? Seria até interessante desenvolver eles em argumentos, mas o livro ele não traz isso, ele só traz. Eu trato como se fosse um caderno de anotações público, né? Então eu vou lendo, eu vou refletindo, eu vou pensando, eu vou ouvindo podcasts, eu vou lendo ensaios, eu vou tendo ideias. E elas ganham repercussões, eu vou testando ideias. Então é mais uma tentativa e erro do que um pensamento acabado em um sistema. é quase um diário dos estoicos, só que você fazendo público e não fechado. Exato. É algo que seria muito solitário, né? Eu ler, ouvir, conversar, refletir e não ter essa ferramenta de compartilhar e ver se as pessoas acham que faz sentido ou não. E eu acho legal, assim, o Bitcoin Twitter, eu acho que ele tem uma função importante de ser um cérebro descentralizado, que as pessoas vão testando ideias e vão compartilhando e, e vão se conhecendo também. Mas isso foi weaponized, né, como os americanos chamam. Isso foi completamente apropriado para uma agenda e a gente precisa começar a encontrar maneiras de superar isso, né?
porque eu não sei até quando vai existir tanta liberdade assim numa rede que ganhou tanta proporção quanto o Twitter. Eu diria que a tendência é cada vez diminuir mais, mas isso está num ponto mais embaixo